E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para o quinto simulado, tá? Da EBSER para técnicos de enfermagem com questões comentadas. Se vocês aí não viram os simulados anteriores, ok? O card vai estar aparecendo aí logo acima na parte superior direita desse vídeo ou na descrição você pode ir lá também. E nós vamos ter os links de todos os simulados, tá joia? E é muito interessante você que vai prestar essa prova aí, esse concurso da EBSER para técnicos de enfermagem, responder bastante questões, tá joia? Então, dessa forma eu estou disponibilizando aí para vocês todos os dias simulados novos, tá joia? Com questões atualizadas do banco de questões aqui que eu sou inscrito, beleza? Então é isso aí, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 6 na tela e vamos responder. Na assistência de enfermagem ao pré-escolar e escolar, né, são períodos aqui, períodos pré-escolar e no período escolar, o enfermeiro deve realizar um exame físico com a colaboração dos pais ou o acompanhante da criança, avaliando os dados vitais da criança, né? Sobre os dados vitais das crianças de idade de 4 a 6 anos, é correto afirmar. Aí nós temos aí as alternativas de A E. E uma dessas aí será o nosso gabarito. Se você souber, já pode ir marcando o enunciado correto. Vamos lá. Enunciado A. A pressão arterial considerada normal é de 120 por 80 milímetros de Hg. Lembrando que para uma criança na faixa etária de idade de 4 a 6 anos. O que vocês acham? É esse valor correto? Vamos lá. Enunciado B. A criança está hipotérmica, né, ou com hipotermia, quando a medida da temperatura é inferior a 36 graus Celsius. Enunciado C. A frequência cardíaca normal é, em média, 140 batimentos por minuto. É isso mesmo? Para uma criança na faixa etária de idade de 4 a 6 anos? O que vocês acham? E o enunciado D. A frequência respiratória é considerada normal se o valor médio for 50 IRPM, ou seja, 50 movimentos por segundo, por minuto, na verdade. É isso aí. E o enunciado E. A hipertermia, lembrando que hipertermia é febre, é caracterizada quando a temperatura da criança está acima de 41 graus Celsius. O que vocês acham? Se vocês souberem o enunciado correto, você já pode ir marcando. Caso contrário, vamos fazer a eliminação e vamos chegar na opção correta. Enunciado E, de baixo para cima, vamos fazer a eliminação. Preste muita atenção, tá? Hipertermia, independente da idade, não é uma temperatura acima de 41 graus Celsius, não, tá? Acima de 37,8, 37,9 em diante ali, esse indivíduo já está com febre, tá? Então, dessa forma, o enunciado E está errado. O enunciado E está errado. Enunciado D. A frequência respiratória é considerada normal se o valor médio for 50 IRPM por minutos? É isso mesmo? Esse valor está muito elevado, hein? Muito elevado. Preste atenção. Essa frequência respiratória aí, ela é considerada normal para um recém-nascido, aquela criança que acabou de nascer, tá? Mas não para uma criança de 4 a 6 anos. Dessa forma, o enunciado D também está errado. Nós temos aí errados, então, até agora, o enunciado E e o enunciado D. Enunciado C. A frequência cardíaca normal é, em média, 140 batimentos por minuto? Não, está errado. Para essa faixa etária de 4 a 6 anos, não é 140 batimentos por minuto, não, tá? Está muito elevado isso aí. Enunciado C é errado. E enunciado B. A criança está hipotérmica ou com hipotermia quando a medida da temperatura é inferior a 36 graus? O que vocês acham? Esse aí é o nosso gabarito, é? Então, vamos para o enunciado A, tá? E vamos deixar o enunciado B em stand-by, depois nós vamos retornar. A pressão arterial considerada normal é 120 por 80 para uma criança de 4 a 6 anos? Olha, 120 por 80, pessoal, é um valor pressórico ali de uma pessoa adulta, tá? Então, não de uma criança de 4 a 6 anos, tá? Então, o enunciado A também está errado. Vamos retornar no enunciado B, que sem sombra de dúvidas, esse será o nosso gabarito, tá? A criança está com hipotermia, né? Esse enunciado aqui foi escrito errado. Quando a medida da temperatura é inferior a 36 graus Celsius, é isso mesmo, tá? Temperatura inferior a 36 graus Celsius, tanto para adulto como para crianças, de fato, é hipotermia. Questão de número 6, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E é isso aí, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 7. O pulso do paciente, né, ou seja, a pulsação, corresponde à contração e à expansão de uma artéria.
pode ser aferido posicionando o dedo indicador sobre a artéria e encontrar o número de pulsação no adulto saudável, ou seja, qual é o valor de referência para a pulsação em um indivíduo adulto saudável. Vamos lá para as alternativas. Nós temos os enunciados de A a E e um desses aí será o nosso gabarito. Caso você já saiba o enunciado correto, já pode pausar o vídeo e ir marcando. Caso contrário, vamos prosseguir e fazer as eliminações. Enunciado A. Então, o valor de referência para a pulsação em um indivíduo adulto, no caso, é de 50 a 60 batimentos por minuto na artéria femoral. Enunciado B, de 60 a 100 batimentos por minuto na artéria radial. Ou enunciado C, de 60 a 90 batimentos por minuto na artéria braquial, 100 a 120 na artéria axilar, 125 a 130 batimentos por minuto na artéria carótida. Qual dessas alternativas aí é o nosso enunciado? Vamos trabalhar agora com as eliminações, tá? Enunciado E aí, olha. Então, o valor de referência para a pulsação em indivíduo adulto, pessoal, não é de 125 a 130 batimentos por minuto também. E a artéria ali comumente mais utilizada não é a carótida, tá? Não é a artéria carótida. Então, o enunciado E está errado. Enunciado D, 100 a 120 batimentos por minuto na artéria axilar, também não está errado. Não é na artéria axilar onde você vai aferir. E também o valor de referência não é de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? Enunciado D está errado. Enunciado C, de 60 a 90 batimentos por minuto na artéria braquial. Olha, a artéria comumente utilizada para aferir a pulsação do paciente não é a braquial e também o valor de referência para o público adulto não é de 60 a 90 batimentos, tá? Enunciado C, errado. Enunciado B, 60 a 100 batimentos por minuto na artéria radial, é isso mesmo, tá? A artéria radial é a mais comumente utilizada, porque é de mais fácil localização, e o valor de referência de pulsação para o indivíduo adulto rígido, ou seja, sem nenhuma intercorrência, é isso mesmo, de 60 a 100 batimentos, ok? Então, o enunciado B está certo. E o enunciado A, de 50 a 60? Não. 50, esse indivíduo aí está com bradisfigmia, tá? A pulsação está abaixo do normal, ok? Mas de qualquer forma não é na artéria femoral a primeira via ali de escolha. Enunciado A também está errado. Então, nessa questão de número 7, tá? O pulso do paciente corresponde à contração da expansão de uma artéria, ok. E deve ser aferido posicionando o dedo indicador na artéria radial e encontra o número de pulsação no indivíduo adulto, que é a normalidade de 60 a 100 batimentos, ok? Questão de número 7, o nosso gabarito se encontra no enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 8 na tela, então vamos resolvê-la. Em relação aos sinais vitais, analise as afirmativas a seguir sobre o que? Sinais vitais, dados vitais. Vamos lá. O item 1. São indicadores do estado de saúde do paciente. Vocês acham que são os sinais vitais? Indicam saúde do paciente? O que vocês acham? Item 2. O uso de alguns medicamentos podem afetar os sinais vitais? Um ou mais sinais vitais? O que vocês acham? O item 2 está correto? Item 3. Os sistemas, tanto circulatório e respiratório, são os únicos que afetam diretamente sinais vitais? É isso mesmo? Somente, então quer dizer, somente o sistema circulatório e o sistema respiratório que vão afetar ali nos valores dos dados vitais? E o neurológico? E o sistema endócrino? E o renal? Então, assim, né, gente, é algo para se pensar, tá? Esse item 3 aí, ok? Vamos deixar ele em stand-by aí, porque, né, está estranho. O item 4, fatores extrínsecos. O que são fatores extrínsecos? Aquilo que não está diretamente relacionado, ligado ao organismo do indivíduo, aquilo que está fora, aquilo que está no ambiente, ok? No meio ambiente. Ao paciente não afetam sinais vitais, ou seja, o que está fora do organismo do paciente não pode afetar os dados vitais do mesmo. Por exemplo, fatores ambientais. O que são fatores ambientais? Temperatura, o estresse do ambiente, o barulho, sabe? Aquele ambiente ali muito barulhento. Você coloca um paciente lá, ele acaba ficando nervoso. Você acha que isso pode interferir na pressão arterial do mesmo? Já que nós temos que aferir os dados vitais dos pacientes em locais calmos e tranquilos. Aí você coloca esse paciente em um local de
que ele pode ter um estresse maior, você acha que os dados vitais ele vai alterar ou não. Tá? Então, é isso que está se referindo aí, esse item 4 aí, tá joia? Vamos trabalhar com as eliminações e se você souber o gabarito, já pode ir marcando de baixo para cima. O item 4 ele está errado porque os fatores extrínsecos ao paciente vão afetar sim os sinais vitais. Por exemplo, fatores ambientais, temperatura, clima, podem sim, estresse ali do ambiente que esse indivíduo está. Tá? Então, esse item 4 aí você pode marcar ele como um xizinho, está errado. O item 3, o sistema circulatório e respiratório são os únicos que afetam diretamente os sinais vitais? Não, o sistema neurológico também, tá joia? O sistema renal, endócrino, ok, pessoal? Então, são vários sistemas aí, todos os sistemas de um organismo podem afetar os valores dos sinais vitais. Não é somente o circulatório e o respiratório, não, ok? Então, o item 3 também está errado. O item 2, o uso de alguns medicamentos podem afetar um ou mais sinais vitais? Sim, podem sim. Medicamentos são drogas, né? Então, de fato, podem afetar os sinais vitais. O item 2 está correto. E o item 1, são indicadores do estado de saúde do paciente. O que? Os sinais vitais. Sinais vitais são indicadores de saúde? Sim, tá? Podem ser sim, são indicadores de saúde de fato, ok? Então, nós temos aí, nessa questão de número 8, os itens corretos somente 1 e 2. Agora vamos para as alternativas, tá? A alternativa D está errado, a alternativa C e a alternativa B. Por quê? Nessa questão de número 8 aí, nós temos somente os itens 1 e 2 como sendo correto. Então, o nosso gabarito se encontra no enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9. O protocolo de Manchester vem sendo cada vez mais utilizado na classificação de risco em serviços de emergência, a fim de classificar os pacientes por cores e determinar o tempo máximo de atendimento de cada categoria. É isso mesmo, aquela pulseirinha colorida que você vê no braço ali do paciente, a amarela, a verde, tá joia? A vermelha, então, aquilo ali é por causa do protocolo de Manchester, tá? E cada cor daquela ali tem pelo menos deve ter, né, um tempo de atendimento previsto, ok? Então, aqui, ó, assinalar a alternativa correta em relação à classificação, ok? E nós temos as alternativas de A a D e uma dessas aí será o nosso gabarito. Se você souber, pause o vídeo e já pode ir marcando. Caso contrário, vamos trabalhar com as eliminações, ok? Então, vamos lá. De cima para baixo, enunciado A. Os pacientes que estiverem visivelmente bem, antes mesmo de abrirem a ficha de atendimento, devem ser encaminhados a outra unidade de saúde? Não. Para que você vai referenciar esse paciente para uma outra unidade de saúde, para um outro nível de atenção, sendo que você ainda nem sabe o caso do paciente? Você pode sobrecarregar o outro nível de atenção. Então, primeiro, atende esse paciente. Se o caso dele der para ter uma resolução naquela unidade ali de atendimento onde ele foi, você atende ele. Tá joia? Agora, vamos supor que esse paciente ele chegou na UPA, só que o caso dele dá para ser resolvido, tá? Não é de risco e dá para ser resolvido na atenção básica. O que você deve fazer? Referencia ele para a atenção básica, mas depois da avaliação. Porque se não atender esse paciente, não abrir a ficha e atender, e você referenciar, e esse mesmo passar um mal no meio do caminho, um mal súbito, alguma coisa, o profissional que referenciou pode responder. Tá joia? Então, o enunciado A está errado, tá joia? Enunciado B. A classificação é realizada com base na apresentação. Quais apresentação? Doenças de base, sinais e sintomas, né? As queixas ali do paciente, queixa principal e sinais vitais. O que vocês acham? É isso mesmo? Vamos deixar esse enunciado B em stand-by, por quê? Ele está bem explicadinho, né? Vamos ver os demais, se nós encontramos algum enunciado mais completo que esse. Enunciado C. Após realizada a classificação, não é possível mudança de cor, devendo permanecer a mesma até atendimento? Não, né, gente? Já pensou, o indivíduo chega ali na unidade de saúde, ele é atendido, de acordo com o protocolo de Manchester, né? Aí ele recebe ali no atendimento sua categoria a pulseirinha verde. Pulseirinha verde não é risco, tem um tempo de espera ali, esse paciente não vai ter um mal súbito. Só que, vamos supor, colocou a pulseirinha verde no braço dele. Daí a pouco esse paciente ele desmaia, ele começa a ter ali um mal súbito, né? Então assim, você deve deixar ele com essa mesma pulseirinha verde, você não vai passar ele na frente dos outros?
Não, né, gente? Claro que pode. É possível mudança de cor e deve mudar a cor, tá joia? Dependendo da situação de saúde, ali, de doença que esse paciente encontra, beleza? Então, o enunciado C, ele está erradíssimo, né? Isso é questão de lógica. Enunciado D na tela. A idade acima de 60 anos é considerada prioridade máxima? Preste muita atenção. A prioridade máxima é com base na apresentação do quadro do paciente, tá? Na apresentação da doença de base, sinais e sintomas e queixa principal. Porque esse enunciado B, ele responde o enunciado D, tá joia? A prioridade máxima, ela se baseia nisso aqui, olha, na apresentação da doença de base, sinais vitais, queixa do paciente, como que esse paciente está se sentindo, qual a apresentação do mesmo, tá joia? A idade acima de 60 anos, todo idoso ele tem prioridade, tá joia? Só que, porém, vamos supor que chegou um idoso ali na unidade de saúde buscando um atendimento, esse idoso de 60 anos, aí chega um rapaz, né, um garoto de 18 anos, passando muito mal, com um quadro, o quadro dele é grave. O que se deve ser feito? Passar o idoso na frente? Não, passa esse jovem na frente, porque esse idoso, ele ainda consegue esperar, tá tranquilo com ele, é uma consulta eletiva. Tá? Agora nós temos uma outra situação. Tem a prioridade especial. Qual é a prioridade especial? Aquele indivíduo ali com 80 anos ou mais, ele tem prioridade especial em relação aos outros idosos, tá? Vamos supor que tem um idoso ali de 60 anos, 70 e de 80. Se for entrar com a prioridade especial, o idoso acima de 80 ele tem direito sobre o idoso de 60 e 70. Mas depende do que? Da prioridade, da apresentação do quadro de cada um, beleza? Porque se chegar um idoso de 80 anos, ok, a prioridade especial é dele, mas chega um de 60 com um quadro de saúde pior, atende o de 60, tá? Isso é questão de bom senso, beleza, pessoal? Mas nessa questão de número 9 aí, vamos voltar no enunciado B, porque a classificação é realizada com base na apresentação da doença de base, sinais e sintomas, queixa principal e sinais vitais. Questão de número 9, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. É isso aí, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10 para você. Ao verificar o pulso de um paciente, o enfermeiro constata que este está, forte e não desaparece mediante a pressão moderada. O que é pressão moderada? Ou seja, o enfermeiro colocou os dedos ali, indicador e médio, na artéria desse paciente para verificar a pulsação. E esse enfermeiro colocou uma certa pressão moderada em cima da artéria, só que não desaparece, ou seja, esse pulso ele continua batendo de forma forte, precisa. Com base nisso, o enfermeiro registra que o pulso está. Nós temos as alternativas. Essa característica da pulsação aí, ela é intercalada, mecânico, filiforme, ou seja, pulso fino, pulso cheio ou pulsação débil. Tá? Já se você souber, está escancarado, né? A própria questão, o próprio enunciado já responde ele por si só, né, gente? Nas alternativas aí. Esse pulso ele não se encontra intercalado, mecânico também não, nem filiforme, porque o pulso filiforme é aquele pulso fino e fraco, ali desaparecendo nas extremidades. Esse pulso aqui, segundo essa questão de número 10, ele está forte, tá joia? Enunciado D, esse pulso está cheio. E enunciado D, débil? Débil também não, tá? Esse pulso não está débil. Mas esse pulso ele se encontra cheio, porque ele está forte, tá joia? E não desaparece mediante pressão moderada. Então, com base nisso, nós podemos, garantir, sem sombra de dúvidas, que essa questão de número 10 aí nós temos como nosso gabarito o enunciado D, porque esse pulso com essa característica, ele está cheio. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final do 5º simulado da EBSER para técnicos de enfermagem com questões comentadas. Agora eu espero você no 6º simulado. Se você não for inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, pois só assim você será avisado toda vez que eu trouxer mais um simulado. Que Deus abençoe os seus estudos. Até mais.